Bom, que é a partícula de Deus? Por que essa partícula ela ficou conhecida por esse nome? Afinal, o que é o bóson de Higgs? O bóson de Higgs é uma partícula subatômica que foi prevista na década de 60 por um cientista de nome Peter Higgs, que é esse camarada aqui. E justamente isso foi durante a descoberta do bóson, foi naquele acelerador. Então, a história da partícula de Higgs, ela começa nessa época. Então, para isso a gente tem que ir um pouco mais para trás, porque a física derivou para essa parte que a gente chama de física moderna, basicamente era um século atrás. Até então nós tínhamos a física, a mecânica, principalmente Newton. Não tínhamos nada muito diferente disso. Então, o que aconteceu? Aqui, a razão do nome. Existem várias versões para esse nome. Provavelmente a verdadeira, mas não se sabe se é, pode ter sido originado um livro de um ganhador de um prêmio Nobel, que em princípio se chamaria The Goddamn Particle, algo mais ou menos parecido com uma partícula maldita, uma tradução livre. Só que o editor olhou esse título e disse assim: partícula maldita, isso não vai vender. Então, tira o Dan. Aí isso virou The God Particle, que é o que? Partícula de Deus. Eu acho particularmente que essa deve ter sido a razão. Mas existem outras versões. Outros dizem que achá-la seria mais difícil do que falar com Deus. Então, por isso que ela seria partícula divina. E outros disseram que achá-la seria tão importante para a ciência que chegaria a ser divino encontrá-la. Então, essa é a razão. Bom, eu ia fazer um suspense, aquela coisa toda, mas vou primeiro esclarecer que é o seguinte: essa partícula divina, ela lamentavelmente não tem nada a ver com Deus, porque nós não descobrimos Deus, entendeu? Quem ouve a chamada pensa assim: será que descobrimos uma partícula de Deus, provamos cientificamente a existência de Deus? Não foi isso que aconteceu. Muito embora os meios de comunicação, jogando isso, chamam dessa maneira, chamam o público. Eu também fiz a mesma maldade que vocês, botei o nome de a partícula de Deus. Mas, por favor, não se sintam enganados. Vocês foram tão enganados como eu fui, entendeu? Ou como todas as pessoas que compraram, que tem na revista, que tem todos os meios de comunicação. Feito isso, vocês me desculpam? Então, vamos prosseguir. Então, olha só. O bóson de Higgs, ele é tido como a chave para resolver o mistério da origem da matéria. Ele é associado com o campo de Higgs. Vamos com calma que depois eu explico melhor o que é isso. O que acontece isso? Conforme as partículas viajam dentro desse campo, dentro do bóson, elas adquirem massa. Então a analogia é o seguinte: você tem uma piscina e você tem os nadadores. Então esses nadadores são o que? São as partículas subatômicas. E a piscina é o bóson, ou é o campo de Higgs. Então o que acontece? O nadador vai e nada. Então ele, obrigatoriamente, ele vai ter que sair molhado. O sair molhado significa ter massa. Então, é um exemplo meio tosco, mas de início dá para ter ideia. O que é isso? Pode repetir, por favor? Sim. Você tem uma analogia de uma piscina. A piscina é o campo de Higgs. Os nadadores são as partículas subatômicas. Então, quando os nadadores entram na piscina, eles se molham. O ato de se molhar é dar a analogia, dar massa à partícula. Então ele estava seco, agora ele está molhado, então agora tem massa. Beleza? Então, seguinte, o que eu estou colocando em vermelho ali é basicamente o seguinte: se quiser esquecer quase tudo que tem no slide e guardar a ideia que está em vermelho, é o que realmente ela importa mais.
Em termos gerais, é essa partícula subatômica que explica por que todas as outras partículas têm massa. Então é isso aí a grande coisa dessa partícula. Então, agora aquela história, conceito de massa. Eu fiz isso aí, vamos dizer, uma tentativa assim. Aí alguém me perguntou, o que é massa? Eu confesso que me pegou assim meio de surpresa, né? Que é uma coisa meio intuitiva. Aí eu fui e disse, pô, vou olhar no dicionário e vou ver. Aqui, explicar a massa não é uma coisa muito simples. Vamos no dicionário. Substantivo feminino, grande multidão. Culinária, mistura de farinha com um líquido formando pasta. Um monte de sentido para isso, né? Física, quantidade de matéria de um corpo. Então, basicamente, essa não é uma definição perfeita para um físico. Se você pegar um físico, ele vai dizer, ah, mas é mais ou menos isso. Tudo bem, realmente é mais ou menos isso. Mas em termos práticos, em termos para nós que somos leigos, a massa é realmente definida, dá para a gente conseguir pensar dessa maneira. Até aqui tudo bem? Bom, campo de Higgs, que eu agora há pouco prometi, né? O que é isso? Olha só que coisa assim bacana essa definição. O bóson de Higgs é o quantum de um campo chamado campo de Higgs. Quantum é o quê? Vem daquele quantidade geralmente mínima. É aquela coisa da física quântica, quantidade pequena. Então, esse seria o quê? Uma quantidade, vamos dizer, um tijolo mínimo que vai fazer uma parede. A analogia é mais ou menos essa. O menor valor de um campo de Higgs é um bóson de Higgs. Então, esse é o bóson é o tijolo e o campo é a parede. Ou ainda, o campo de Higgs é feito de bóson de Higgs. E onde é que está esse campo? Ele está em todo lugar, em todo o universo. Nós estamos todos mergulhados nele. Então, o bóson de Higgs dá massa a cada partícula elementar, incluindo ele próprio. Então, gente, vocês estão com mais caras. Aristóteles disse que o conhecimento deriva do espanto, mas vocês estão olhando para mim com uma cara. Tá terrível. Eu vou ver se eu consigo melhorar. Vamos lá. Olha, esse é o Large Hadron Collider, mais conhecido como LHC. Eu coloquei uma figura dele aqui mais ou menos, para vocês terem uma ideia do tamanho desse bicho aí. Ele é bem grande. Então, como é que isso funciona? Isso é apenas curiosidade. São supercondutores que eles aceleram dois feixes de partículas a velocidades muito grandes. Até coloquei ali, ó, 99,999991% da velocidade da luz. A essa velocidade ocorrem mais ou menos 32 milhões de colisões por segundo. Isso é muita coisa. Então, dessas colisões que ocorrem, são geradas partículas, cuja existência é bastante efêmera. E é uma verdadeira família de partículas que elas não são muito conhecidas. Se você falar no cotidiano, quase ninguém vai saber sobre isso aqui, uma ou outra que se conhece. Agora, por que se faz isso? O importante lembrar é o seguinte, na física, quanto mais a gente vai para o mundo subatômico, quanto mais a gente quer descobrir, existe uma relação inversa. Quanto menor eu quero estudar, mais energia eu preciso. Então, no início do século XX, você conseguiu ir até onde? Até átomos, depois se descobriu um pouquinho próton, nêutron, elétron, aquela coisa assim mais básica. Por quê? Porque a energia que estava disponível, melhor falando, os instrumentos que haviam na época só permitiam a pesquisa daquilo. Não se permitia mais. Agora o que se tem? Você tem um instrumento mais poderoso, mas que mesmo assim consome uma energia
absurda para fazer esse negócio funcionar. Um espaço físico enorme, um investimento fabuloso para construir um acelerador desse. Então, o que eu já falei com vocês é uma proposição. Nós vamos falar aqui sobre o micro, o macro, as partículas fundamentais, relacionar um pouco com o Big Bang. De repente nós vamos caminhar para isso ou não. Então, vamos seguindo. Vou colocar um filminho aqui, tá? Só para ver se eu consigo mudar a fisionomia de vocês. Então, uma breve introdução. Vamos ver o filme. Todas as substâncias são feitas de moléculas. Cada molécula é feita de átomos. Os átomos, por sua vez, são feitos de elétrons e um núcleo. O núcleo atrai os elétrons com força elétrica e magnética. Isso era o que se sabia até o início do século XX. De lá para cá, descobriu-se que o núcleo também tem partes internas. Ele é feito de prótons e nêutrons, que ficam presos um ao outro pela força nuclear. Na década de 60, os instrumentos da física ficaram mais potentes e mostraram que prótons e nêutrons são feitos de partículas ainda menores, os quarks. Eles também se ligam por força nuclear. No universo atual, só os quarks para cima e para baixo são usados para construir substâncias. No início do universo, havia outros tipos de quarks. Eles hoje estão extintos, mas podem ser recriados a partir de energia pura nos laboratórios. Os dados coletados dessa maneira revelam que só existiram em todos os tempos 6 quarks: para cima, para baixo, estranho, charme, em cima e embaixo. Bastam esses 6 ingredientes, mais os elétrons, para se montar tudo o que existe. Mas, olha só, química, física, essas coisas elas se misturam muito, né? Então, não existe um limite, isso aqui é física, isso aqui é química. Nós estamos falando de universo, nós estamos falando de vida. Então, qual era o modelo? Provavelmente, eu me lembro quando eu estava na faculdade, antes, aliás, melhor dizendo, no vestibular, no pré, eu estudei isso aí. Vocês lembram disso aí? É o que é? É um átomo. O átomo era o quê? Composto de quê? Alguém lembra? Está escrito ali, pode ler. Elétron, nêutron, prótons, elétrons e nêutrons. Já que você falou, vou te perguntar, o que é um próton? E o que é um nêutron? Não, para por aí, era muito ruim. Você lembra mais ou menos? Alguém? Cargas elétricas, né? Mas... Prótons e nêutrons unidos no núcleo. Isso. Onde próton tinha carga positiva e Outra nêutron negativa. carga neutra. Nêutron não tinha carga elétrica. Isso, exatamente. Então, o que aconteceu? De início, se descobriu só o elétron, que ele ficava orbitando e você tinha um núcleo. Não sabia exatamente o que havia no núcleo. Depois se descobriu o quê? Que no núcleo havia prótons e havia nêutrons. Os prótons, como o Geraldo disse muito bem, têm carga o quê? Positiva. E os nêutrons têm carga neutra. Aí que eu vou começar a instigar um pouco vocês. Todo mundo já brincou com o ímã, né? O ímã, o que acontece com ele? Quando você bota positivo com positivo, o que acontece? Se repele. Negativo com negativo, também, né? Mas é a lei de Newton, ação e reação. Sim, mas veja só. Aí eu te pergunto, aqui, o que nós temos? Prótons e nêutrons. Como é que esses caras ficam juntos? Eles deviam se repelir, né? Porque eles têm carga positiva. Eles não são uma entidade só. Você tem vários prótons ali dentro. Existe uma força que faz com que eles fiquem unidos, que é a força nuclear forte.